Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Assunção e você está no Planeta Vet. Na aula de hoje a gente vai ter então a nossa última aula do nosso curso de anestesia inalatória, onde a gente vai estar abordando um pouquinho da parte de saúde ocupacional. Peço que você já curta e compartilhe o canal para o nosso canal aí, Planeta Vet, ganhar relevância, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem para falar então sobre saúde ocupacional, né, é essa exposição ocupacional a resíduos de gases anestésicos, que está relacionado a alguns efeitos colaterais. Tá? O primeiro, sem dúvida o mais relatado que a gente tem entre os profissionais da área da saúde, que estão dentro do bloco cirúrgico, né, isso envolve os cirurgiões, anestesistas, auxiliares, é a dor de cabeça. Né? A gente tem um grande relato de número de profissionais com cefaleia quando expostos, né, aí os anestésicos inalatórios, tá? Então, isso é um ponto negativo que a gente tem da anestesia inalatória. Né? Também é relatado muita fadiga no final do dia, né? Quando está ali o dia inteiro ou o turno inteiro dentro do bloco cirúrgico, submetido, né, à anestesia inalatória dentro do bloco, né? Esse gás ele acaba tendo um resíduo dentro da sala de cirurgia que acaba sendo inalado pelos profissionais. Tá? Também o que é relatado é irritabilidade, mudanças de humor, né? A pessoa vai ficando com irritação ao longo do dia, devido à exposição ali constante ao anestésico inalatório. Também pode cursar com alterações neurocomportamentais e existem artigos relatando também dano no material genético que pode levar também até mesmo ao câncer, tá? Então, tem esse artigo da Revista Brasileira de Anestesiologia que fala sobre, né, a exposição ocupacional a resíduos de gases anestésicos, com esses aí os principais efeitos colaterais relatados. Então, pessoal, tá? Procurei ver algum artigo, né, falando o quanto desse anestésico fica na sala de cirurgia, né, quanto que a gente está exposto aí ao anestésico inalatório. Então, tem um outro artigo da Revista Brasileira de Anestesiologia fazendo a comparação de resíduo de gases anestésico em salas de cirurgia com sistema de exaustão e sem sistema de exaustão, tá? No hospital aqui no Brasil. Então, como é que foi feito, né, esse estudo lá? Então, no primeiro dia de cirurgia, foram avaliados, né, a parte de exposição tanto ao anestésico inalatório isoflurano quanto ao sevoflurano em 13 salas de cirurgia, tá? Dessas 13 salas de cirurgia, 7 delas não tinham sistema de exaustão, era apenas o ar-condicionado, e 6 delas com sistema de exaustão parcial, tá? Com 25% de ar externo limpo e 75% de recirculação de ar. Essa sala que tinha sistema de exaustão era feita 7 trocas de ar por hora, quando o ideal seria pelo menos o dobro, né? 15 trocas aí por hora de ar. Tá? Então, nessa sala de cirurgias foram feitas coletas em 3 pontos da sala, que eu vou mostrar em seguida, com coletas feitas em 30 minutos, né, em meia hora de procedimento e após 2 horas de cirurgia. Então a gente tem aqui, ó, no lado da esquerda da imagem, a gente tem aí, né, uma sala que tinha o aparelho de ar-condicionado. A foto da direita é a sala que tinha o sistema de exaustão. Tá? Então eu tenho o número 1 ali no cantinho da sala, bem, né, na quina, o auxiliar de enfermagem, que é um padrão ficar no canto da sala. O número 2 é o anestesiologista, né, representa ali a posição do anestesista. E o número 13 é a estação de anestesia, tá? Eu não tenho aí o que seria a posição do cirurgião no momento. Tem o auxiliar, o anestesista e o carrinho de anestesia. Tanto na sala com ar-condicionado, né, sem exaustão, quanto na sala com sistema de exaustão, foram feitas essas 3 coletas nos 2 momentos, né, tempo 30 e tempo 120 minutos, para avaliar qual era a quantidade que tinha de anestésico inalatório no ambiente. Pessoal, eu não achei legislação no Brasil, tá, recomendando
quantas partes por milhão de concentração é o máximo permitido, tá? No entanto, o Instituto Nacional de Segurança Ocupacional e Saúde dos Estados Unidos, né, foi onde eu achei legislação, recomenda um valor aí máximo de 2 partes por milhão como um limite de exposição ocupacional aos anestésicos inalatórios halogenados, tá? Então, o máximo que a gente pode estar exposto é 2 partes por milhão. E o que esse artigo encontrou? Tá? Então, vamos ver. No primeiro momento ali, o número 1, que era o auxiliar de enfermagem que ficava mais longe da parte anestésica, tá? Na sala sem sistema de exaustão, com ISO, ficou entre 5,6 até 9,5, com 120 minutos de duração. Lembra que o máximo seria 2, né? Para o anestesiologista, né, em 30 minutos ficou 6,2 e depois de 2 horas 10,3. E ali junto ao carrinho de anestesia 9,7 partes por milhão e depois de 2 horas 13,3. Tá? Para o servo, pessoal, lembra que o servo ele tem que vaporizar o dobro, né? Ele vaporiza mais do que o ISO para manter plano anestésico. Então a gente vai encontrar valores mais altos sempre para o servo. Tá? Então a gente tem ali no primeiro momento, né, para o auxiliar de enfermagem 7,5 até 16,1, para o anestesiologista de 8,5 até 16,7 e na estação de anestesia 14,1 até 20 partes por milhão, ou seja, 10 vezes o máximo recomendado pela legislação norte-americana. Tá? Agora, olhem a diferença para uma sala com o sistema de exaustão. Para o ISO, no auxiliar de enfermagem ficou entre 1,3 e 1,1, ou seja, abaixo, né, do que seria o máximo, né? Então a gente tem 2 como referência máxima, ficou abaixo de 2 partes por milhão, está dentro do permitido. Para o anestesiologista ficou entre 1,5 e 1,2, também dentro do permitido. Agora ali na estação de anestesia passou um pouco, né? Ficou de 2,4 até 3,6 partes por milhão. Para o servo, né, já começa lá para o auxiliar de enfermagem 2,3 a 2,9, já excedendo o limite máximo recomendado. Para o anestesista a mesma coisa, né? Excedeu o limite recomendado, foi para 2,6 a 3,3. E na estação de anestesia de 3,9 até 4,8. Então a gente tem como conclusão, né, que as salas de cirurgia com sistema parcial de exaustão, as concentrações dos anestésicos halogenados foram menores do que as salas que tinham só o ar-condicionado, porém a exposição ao sevoflurano excedeu o limite recomendado. Tá, pessoal? Aqui eu abro só um pensamento aí do que seria para nós dentro da veterinária, que a gente não tem legislação, como ficaria uma sala sem sistema de exaustão, que a maioria não tem, mas também se ela não tem o ar-condicionado, que querendo ou não o ar-condicionado faz alguma troca gasosa, ele faz o ar circular. Imagina a sala sem ventilação alguma, né? Nem do ar-condicionado, o quanto teria de concentração ali para nós ao longo do dia e o quanto isso vai acarretar na nossa saúde. Tá? Uma alternativa, pessoal, né, para quem tem que ficar dentro da sala de cirurgia e às vezes é gestante ou tem algum problema de saúde grave, né, ou tem muito problema de dor de cabeça, seria usar essas máscaras, né, com filtros de carvão ativado, né, mais recomendada é da 3M, não tem nenhuma, né, conflito de interesse aqui, mas está aí a foto da máscara e o profissional ali utilizando essa máscara, né, durante a gestação para evitar a inalação do anestésico inalatório, né, durante o procedimento. Claro, né, que teria a opção de fazer outro tipo de anestesia, como anestesia total intravenosa, mas se o paciente ele exige que seja uma anestesia inalatória, a gente tem, né, o uso dessa máscara como uma opção para estar se resguardando e resguardando a nossa saúde quanto à exposição e saúde ocupacional. Então eu trouxe aqui, pessoal, né, como que é o que a gente deveria ter, que é essa parte aí de sistema de exaustão, que
que deveria sair direto da nossa válvula expiratória, né, e ir para alguma fonte coletora para fora do bloco, para que não fique nada de concentração de anestésico dentro da sala de cirurgia. Então, essa mangueira rosa que vocês estão vendo aí, nada mais é do que um sistema de exaustão, aí está indo para o teto, né, do bloco, para que não fique nenhum resquício de anestésico dentro da sala de cirurgia para os profissionais, tá? Em alguns países isso é lei, é obrigatório ter sistema de exaustão. Tá, pessoal? Então, no detalhe aí, além de ir para fora do bloco, eu posso ter essas fontes coletoras, né? No exemplo aí, esse frasco azul que é o Alda Sorber, ele nada mais é do que carvão ativado ali, retendo, né, o teu anestésico inalatório para não deixar ficar no ambiente. Então, esse filtro, né, médico Alda Sorber é adequado para a remoção dos gases de anestesia, tanto humana quanto animal. E ele consiste em um recipiente descartável que tem carvão ativado, né, e pode ser conectado diretamente ao tubo de eliminação da válvula expiratória, como eu havia comentado, do circuito anestésico do paciente para eliminação. Tá? Então, esse carvão ativado ele vai absorver os gases anestésicos, tanto o alotano, que era o mais antigo, né, que a gente comentou, quanto o isoflurano, porém, ele não é adequado para o óxido nitroso, porque o óxido nitroso não é absorvido pelo carvão ativado. Tá? Então, a gente vai monitorando o peso desse recipiente, ele deve ser monitorado para que ele possa ser substituído antes de ficar saturado, né? E uma vez saturado, qualquer gás residual pode ser exaurido no ambiente de trabalho novamente, tá? Então, como que eu sei que ele saturou? Quando ele chegar num peso aí de 1,4 kg, eu sei que está na hora de trocar. Uma outra alternativa também, pessoal, tá? É esse Baraka com válvula pop-off, né? E o balão de silicone, em que eu tenho ali aquela parte metálica, em que eu posso conectar uma mangueira junto àquela parte cinza e remover, né, o anestésico para fora do bloco cirúrgico para outro ambiente. Tá? Então, a gente pode estar adquirindo também, tem algumas empresas que vendem, né, essa válvula para que a gente consiga conectar junto ao Baraka e o que o paciente estiver esperando não fique na sala de cirurgia. A gente conecta essa válvula a uma mangueira de silicone e retira tudo de dentro da sala de cirurgia. Por último, pessoal, tá? A gente fala muito do microambiente, agora falando da parte macro, né? Que é uma poluição ambiental que vai gerar aí dano à camada de ozônio. Como eu havia comentado, né? Os anestésicos que são hidrocarbonetos derivados do petróleo podem causar danos à camada de ozônio. Então, de acordo com esse artigo, né, que fala sobre a prevenção e futuro da anestesia, os anestésicos voláteis contribuem para 0,1% do aquecimento global. Tá? Então, é importante, é o tempo de permanência que os anestésicos ficam na atmosfera. Por exemplo, o óxido nitroso deve permanecer na atmosfera por até 150 anos. Tá? Então, imagina uma anestesia que tu fizer hoje, teus tataranetos ainda vão sofrer a consequência quando tu utilizou óxido nitroso. Então, ele é o maior culpado de todos os gases que a gente usa na anestesia, né? O óxido nitroso não é uma realidade dentro da veterinária como da medicina, mas seria o mais consumido aí por parte da medicina, tá? Então, o óxido nitroso ele destrói a camada de ozônio e isso contribui, né, para o aumento do aquecimento global. Tá? E o que a gente usa, pessoal? Principais, né, são os dois anestésicos que a gente falou bastante, o isoflurano e o sevoflurano. O iso chega a ficar 3,5 anos praticamente na atmosfera, o sevo um pouco menos, né, 1,2 anos, e o desflurano, que deve estar saindo até do mercado europeu nos próximos anos, em virtude dele ficar cerca de 1 década na atmosfera. Então, esses são, né, os gases aí que contribuem para o aquecimento global, para a destruição da camada de ozônio, e é por isso que a gente deve procurar evitá-los o máximo possível.
tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso curso de anestesia inalatória. Essa é a nossa última aula. Eu agradeço muito a vocês aí terem assistido, né? Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente começar a ganhar relevância e tá cada vez levando mais assunto para vocês. Quem quiser já pode comentar e pedir próximos assuntos aí para a gente estar fazendo aulas para vocês online e gratuita, tá certo? Obrigado e até a próxima.